Bom dia, gente, como estão? Estamos hoje agora começando a última semana da reprise de Cheias de Charme na faixa edição especial, né, na Globo. E depois de uma interrupção para as Olimpíadas, tal, voltou semana passada a passar Cheias de Charme, e essa semana é a última. E eu queria trazer aqui um vídeo sobre a novela, sobre um panorama geral do final da novela. Eu fiz um sobre a história da Cida especificamente, quem quiser assistir lá, é um vídeo bem legal. E agora eu queria fazer um panorama geral sobre o final da novela, porque enquanto estava ali nas Olimpíadas, eu fui revendo o final, fui revendo a versão original, né, porque eu perdi um capítulo, daí eu ia ver no Globoplay, mas como na reprise tinha várias cenas que eles cortam e tal, eu acabava indo ver o original. Daí quando parou pras Olimpíadas eu acabei vendo tudo, então já acabei a novela, mesmo que a reprise ainda esteja, né, passando. Na minha reprise, eu acabei. E eu queria falar um pouco sobre o que eu achei do final, porque tem algumas coisas que me incomodaram, alguns pontos que eu acho que não foram tão bem trabalhados e eu queria falar sobre isso, então. O meu primeiro ponto é o arco da Chayenne e da Socorro. Pra quem não conhece muito da história, a motivação principal da Chayenne durante a maior parte da trama é uma profecia que a cartomante dela, a Madame Kastrup, faz pra ela. E ela fala que tem uma mulher que chegou na casa dela em tal dia que vai tirar tudo que é dela. E a Chayenne, ela vê que é o dia que a Rosário foi trabalhar na casa dela e ela começa, meu Deus, então foi a Rosário que vai tirar tudo de mim. No caso, ela fala, é a Rosalba que vai tirar tudo de mim, porque a Chayenne sempre erra o nome da Rosário, que é bem legal, mas enfim, isso não importa. E aí ela fica fixada em destruir a Rosário. Só que aí no final da trama, a gente descobre que na verdade essa mulher da profecia não era a Rosário, era a Socorro. Porque a Socorro ela foi tentar um emprego na casa da Chayenne no mesmo dia em que a Rosário, e ela era a mulher que apareceu na casa dela desse dia. E como é que a Socorro tira tudo da Chayenne? A Chayenne ela tinha prometido pra Socorro que ia deixar a Socorro fazer uma dupla com ela, cantar com ela num show, como recompensa quando elas finalmente conseguissem separar as empreguetes. E daí elas conseguem, e a Chayenne tenta enrolar a Socorro pra não cumprir a promessa. Mas ela meio que não consegue, então ela tá com o último plano B de tipo, eu vou trancar a Socorro no banheiro, vou dizer pra Socorro que ela vai fazer o show, mas vou trancar ela no banheiro, daí ela não vai cantar. E a Socorro descobre. E aí o que ela faz? Ela finge que desistiu de cantar e coloca na bebida da Chayenne o chá de ferra goela, que é um chá que a Chayenne e a Socorro já tinham tentado usar contra as empreguetes, que deixa a goela ferrada, né? A pessoa fica com voz de esquilete. E aí a Socorro coloca esse chá, né, na bebida da Chayenne e ela perde a voz no meio do show, começa a cantar que nem as esqueletes. E o que acontece? Alguém precisa ir no lugar dela, porque tá lá o show, a Chayenne com Luan Santana, e a Socorro vai no lugar dela, porque ela ensaiou, ela sabe as músicas, então ela vai lá e ela canta no lugar dela. A Chayenne, ela acha que na verdade não foi, ela não percebe que foi a Socorro, ela acha que foi a Rejane, que era um antigo desafeto dela, que era a cantora original de uma banda em que o Laércio era o empresário, só que a Chayenne colocou o chá de ferra goela na bebida da Rejane pra tomar o lugar dela na banda e na cama do Laércio, né? O Laércio passou a ser marido e empresário e, tipo, personal ajudante da Chayenne, e depois dessa armação que ela fez pra cima da Rejane. E aí a Chayenne acha que foi a Rejane que fez isso com ela, e a Socorro, tipo, dá corda e tal, mas enquanto a Chayenne vai lá pra São Paulo pra invadir a turnê do Fabian com a Rosário e fica todo nessa obsessão dela, a Socorro e o Laércio, eles vão pra Teresina encontrar a Rejane, porque a Socorro percebeu que tem alguma coisa estranha nessa história, então ela usa a desculpa de, a goela da Chayenne ficou ferrada que nem a da Rejane. Laércio, a gente podia ir lá pra Teresina descobrir o que aconteceu com a Rejane pra gente saber como é que a gente pode ajudar a Chayenne. Só que chegando lá, a Rejane conta toda a verdade e o Laércio fica possesso com a Chayenne. Então quando eles voltam, né, a Chayenne vai pra São Paulo e daí eles voltam e preparam toda uma surpresa pra Chayenne quando ela volta de São Paulo, que é: o Laércio tirou tudo que era dela e agora deu pra Socorro, porque o Laércio ele tava com tudo que era da Chayenne, tava de posse de todos os bens da Chayenne, e ele decidiu lançar uma nova cantora no lugar da Chayenne, a Lady Praga, que é a Socorro. E aí isso acontece na penúltima semana, e logo a Chayenne percebe, então era a Socorro que era a pessoa da profecia e tal.
E ela chama a cartomante de volta pra saber como é que ela pode ter, tipo, como é que ela pode ter de volta tudo que era dela. E a cartomante falou, todo mal precisa se desfazer e você precisa voltar pra sua terra natal. O mal se desfazendo é as empreguetes voltando, que acontece assim, meio, tipo, sem necessariamente envolver a Cheyenne. Elas descobrem as armações e tal, mas elas daí voltam. E a Cheyenne, ela acaba convencendo tanto o Laércio quanto a Socorro a irem pro Piauí, pra Sobradinho, porque tanto as duas são lá de Sobradinho. Então a Cheyenne convence eles a irem pra lá. E aí eles chegam lá e todo mundo só quer saber da Lei de Praga, né, da Socorro, e tá contra a Cheyenne, porque a Cheyenne não deu atenção pra terra natal, enfim, e daí todo mundo só quer saber da Lei de Praga, da Socorro. Só que o pessoal logo descobre que as duas foram as responsáveis pelo fim das empreguetes, né? Alguém tinha visto na internet que elas tinham sido expostas, e daí a multidão começa a correr atrás das duas e perseguir as duas, e a Socorro ela sai fugindo com um antigo casinho dela, o Morvan, e a Cheyenne, o pessoal acha que ela pulou no Rio das Piranhas, mas daí o Laércio ele conseguiu levar ela de volta pra casa, resgatar ela, e daí os dois fazem as pazes. E a Socorro, ela só vai reaparecer no último capítulo, quando a Cheyenne tá numa turnê infantil com o Fabian. E ela volta pedindo pra ser personal curica da Cheyenne de novo, porque com o Morvan, ela tava sendo bem maltratada. E daí ela fala, pô, se é pra eu ser maltratada assim, que seja ao lado da minha diva Brabuleta e não do Morvan. E daí ela volta, e daí ela fica de personal curica da Cheyenne. Eu acho... A história geral da Cheyenne e da Socorro é muito legal. Eu gosto muito da Cheyenne focar na Rosário e não perceber que a pessoa que estava mais devota a ela, do lado dela, se voltou contra ela justamente por falta de gratidão da Cheyenne, né? Então, isso é uma coisa muito legal da história, só que a gente passa muito pouco tempo com depois que a reviravolta é revelada, né? Depois que é revelado que na verdade é a Socorro que ia tirar tudo da Cheyenne. A gente passa muito tempo com ela nessa fase de Lei de Praga e humilhando a Cheyenne pra ter tanto impacto. Porque passa a novela inteira a Cheyenne tentando destruir a Rosário, e ela descobre que estava errada, e tipo, 5 capítulos depois ela já faz as pazes com o Laércio e já retoma tudo que era dela, sabe? Então, sei lá, não tem esse peso todo. Eu sinto que essa fase de Lei de Praga deveria ter durado muito mais. A Madame Kastrup fala pra Cheyenne que ela precisa voltar pras origens dela, né, lá pra Sobradinho. Só que ela e a Socorro só passam um capítulo lá em Sobradinho. Então eu acho que a novela não aproveitou o suficiente isso. E eu também, sei lá, esse final da Socorro, como voltando a ser personal curica da Cheyenne, me dá, eu acho que meio fraco, assim, meio até quase de mau gosto, né? Especialmente para uma novela que fala tanto dos direitos dos trabalhadores domésticos, pra Socorro, depois de tudo que a Cheyenne fez pra ela, porque a Cheyenne maltratou muito a Socorro, e era tudo num sentido meio de comédia mesmo, diferente de quando a Cheyenne maltratava, por exemplo, a Penha, que era tratado com mais seriedade. A Socorro era uma coisa mais cômica, mas aí meio que ela volta a ser empregada da Cheyenne e vai ser maltratada por ela ou não, e sei lá, eu sinto que seria mais interessante se as duas tivessem um final como tipo, uma dupla sertaneja, e que meio flopada, mas as duas juntas, assim, sabe? Tipo, meio que impede igualdade. Eu acho que seria mais interessante do que a Cheyenne simplesmente ter de volta tudo que era dela, e esse castigo que o Laércio e a Socorro deram pra ela meio que não durar 5 minutos, sabe? Enfim, essa é uma coisa que eu tenho com o final, que eu acho que ele é bem apressado. Eu acho que as coisas poderiam ter durado mais tempo. Cheia de Charme é uma novela bem curta, e eu sinto que se fosse um pouquinho mais longa, se tivesse um pouco mais de capítulos pra explorar algumas coisas, seria melhor. Algumas dessas coisas: a história da Penha com o Gilson, que é a grande trama da Penha no último mês da novela, que o Gilson é o ex da melhor amiga dela, a Lígia, e daí ela começa a ficar com ele, mas ela descobre que ele é o ex da Lígia e que a Lígia tá gostando dele, daí ela fica, ai meu Deus, o que eu faço? E daí a Lígia descobre, daí as duas brigam, daí não sei o que. Que é uma trama que é interessante, mas ela surge bem aos 45 do segundo tempo e vira a grande trama da Penha, e daí ela briga com a Lígia e daí não sei o que, e não tem tipo, não tem tanto tempo pra se desenvolver, porque a Penha já tá completamente apaixonada pelo Gilson uma semana depois de tipo, conhecer ele. E aí já começa esse drama, você é a mulher que eu amo, Penha, não sei o que. Eu fico, cara,
Não, vocês se conhecem há uma semana, para, eu sei que novela tem essas coisas, mas não deu pra comprar mesmo que o casal fosse, tipo, interessante. E aí chega o último capítulo, a Penha finalmente decide dar uma chance pro Gilson. Ela sempre decide pensar nela pela primeira vez na vida dela, em vez de ficar pensando nos outros. E daí ela pensa, pô, a Lígia tá apaixonada por ele, ok, mas o Gilson é apaixonado por mim, eu sou apaixonada por ele, eu vou dar essa chance pra esse amor, a Lígia até incentiva ela a fazer isso. E daí ela fica com o Gilson, e daí no mesmo capítulo tem uma passagem de tempo, os dois começam a brigar, porque a gente quase não se vê, você é cheio de compromisso, não sei o que, não sei o que, daí eles terminam e a Penha volta com o Sandro, que é o ex-marido dela, que fica a novela inteira. Gente, o final da Penha com o Sandro é uma das coisas que as pessoas mais xingam na novela. E, cara, sim, tipo, o Sandro, ele é um dos piores personagens dessa novela. Ele só apronta, ele só realmente faz burrada. E a novela tenta vender isso de um jeito meio cômico, mas é muito bizarro, até assim, a possessividade que ele sente com relação à Penha, porque ela se separa dele bem assim, faz muito tempo, foi no começo da novela. E aí, ele, todo o tempo em que ela vai sair no encontro com algum outro pretendente ou tal, o Sandro vai lá, chega, não sei o que, a minha mulher, ele se refere a ela como minha mulher a novela inteira. E a Penha sempre fala, eu não sou mais tua mulher, mas ele continua, e ele briga, ele bate nos caras que a Penha se relaciona, e eu fico, cara, não, isso, e mesmo depois ele tem uma redenção, porque ele começa a ter uma redenção, né, ele vai pra cadeia, porque a Penha denuncia ele por não pagar a pensão do filho deles, e ele vai pra cadeia, daí ele tem uma mudança de vida, assim, sabe, ele começa a ficar mais honesto. Revendo agora a novela, eu percebi que ele não ficou tão honesto assim, porque ele recebe um prêmio porque ele devolveu uma grande quantia de dinheiro, mas ele achava que o dinheiro era falso, então ele só devolveu por isso. E, tipo, ele ganha recompensa também porque ele achou um cachorro perdido, mas ele, quando ouviu que o cachorro estava perdido, ele comemorou, porque ele não gostava do cachorro, daí ele acha bem sem querer. Então, tipo, é uma redenção meio falsa, e ele começa assim, não, sim, porque eu sou um herói, blá blá blá. Daí eu fico tipo, pô, que redenção merda, né? Mas ok. E aí a Penha volta com ele no final e, ai, não funcionou, sabe? Não foi legal. Mais algumas coisas, a gente tem a trama do Rodinei, que é uma trama bem, tipo, tinha uma proposta bem interessante de ele ser um artista de rua que se orgulha das raízes dele e de que ele não quer ser assim que nem os grandes artistas que são dominados pela mídia, o antro do consumo, blá blá blá. E aí ele se envolve com a Liara, que é uma pessoa tipo, de classe média, alta, assim, que tem mais recursos e que quer investir nele porque ela gosta muito da arte dele. Mas daí ele recusa, porque ele quer manter a arte dele sendo assim e tal. E aí vem todo esse paralelo de, tá, mas você não quer crescer? Se você crescer com a sua arte, que você tá tendo essas oportunidades, você vai poder ajudar o pessoal que não teve essa mesma chance. Mas daí, ele quer a liberdade dele, daí ele quer segurança na vida, não sei o que. Daí tem umas tramas bem interessantes, porque a novela explora muito bem essa questão de classe e tal. E eu acho que era uma trama que tinha potencial, mas meio que não serve pra nada, tanto que os dois personagens, o Rodinei e a Liara, eles desaparecem. Tipo, acho que uns 2 meses antes do final da novela eles vão viajar, né? Porque o Rodinei recebeu uma proposta lá em Berlim. Eles tinham brigado, daí a Liara chega, você tem uma proposta, daí o Rodinei, tá, vamos viajar, vamos lá, eu quero ver o que vai dar nisso. E aí eles voltam, tipo, na penúltima semana da novela, com o Rodinei sendo o novo dono da Galerie, que é uma coisa bem interessante, eu acho, porque a Galerie era uma loja da Sônia Sarmento, que era a antiga patroa da Cida, né? Eu falei sobre ela bastante no meu vídeo sobre a Cida. E era uma loja que o Rodinei, que já tinha namorado a Cida, então ele, tipo, conhecia bem o pessoal dos Sarmentos. Ele desprezava, ele até pichou a loja uma vez, tal, mas daí o tiro saiu pela culatra, porque os Sarmentos tentaram, tipo, ir contra ele, mas a arte dele fez sucesso. E eu acho que é bem interessante ele voltar como dono agora dessa loja e de, tipo, promover um tipo de arte diferente e tal, legal. Mas aí, tipo, o Rodinei e a Liara, eles têm uma trama nessas 2 últimas semanas em que é basicamente só, tipo, ele sendo meio responsável, faltando reunião com que vai dar chance pra ele, e daí, tipo, deixando a Liara bem na mão. E aí falando, Rodinei, cresça, e daí ele... O jeito dele de mostrar que ele amadureceu depois que o pessoal chamou a atenção dele pra isso, porque senão ele poderia perder a Liara, é, tipo, pedindo ela em casamento, e daí se resolve, e daí, tipo, é uma trama que fica meio avulsa nas últimas semanas, sabe? Enfim.
Além disso, a gente tem alguns casais que são construídos bem nessas últimas semanas, que são, sabe que quando novela... Porque novela não pode deixar ninguém ficar solteiro, né? E aí eles constroem sempre uns casais nos últimos dias de personagens que estavam avulsos. E pra dar crédito, eu acho que a novela, ela sempre, por mais que alguns casais só tenham se juntado, tipo, na última semana, a novela sempre deixava, assim, pistas de que esses eram os casais que iam ficar juntos e que, tipo... por exemplo, a Ivone e o Otto, eles ficam juntos acho que só na última semana, porque o Otto, ele ficou a novela inteira apaixonado pela Penha. E aí a Penha rejeita ele, tipo, um mês antes da novela acabar, quando ela tá lá se envolvendo com o Gilson. E tem a Ivone, que é uma grande amiga da Penha, que já conhecia o Otto e que trabalhou na casa do Otto como empregada durante boa parte da novela. Eles têm uma relação muito boa, a Ivone sempre falava: ai, Penha, mas o Otto é um grande partido, eu sempre torço muito por vocês, vai lá, dá uma chance pra ele, de um jeito que dá pra ver que a Ivone tava meio encantada por ele. E, tipo, faz sentido que os dois se juntem como casal no final. Mas o desenvolvimento fica muito pouco, porque o Otto fica a novela inteira apaixonado pela Penha, daí na última semana ele fica com a Ivone, então por mais que, tipo, já seja óbvio que o final fosse ser esse, não teve desenvolvimento o suficiente pra chegar nisso. Tem outro casal que não teve tantas pistas de que iam ficar juntos e que aí dá pra ver, assim, por quê, que é o único casal, acho que é o único casal gay que tem nessa novela, que é o Sidney, o pai da Rosário, e o Vanderlei, que era um dos seguranças da Chayenne, que aparecia, tipo, bem pouco na novela. E aí, tipo, na penúltima ou antepenúltima semana, acho que na penúltima semana, eles estão juntos ali, porque a Chayenne foi atrás do Fabiano na turnê que ele tava fazendo com a Rosário, né? Daí o Vanderlei se demite porque o Sidney passa mal e daí ele vai ajudar e a Chayenne fala, tipo, não ajude esse Curica, o pai da Curica, não sei o quê. E o Vanderlei fala, tipo, não, ele tá passando mal aqui, vou ajudar ele, Chayenne. Daí ele se demite e começa a trabalhar pra Rosário e pro pai dela. E a gente vê que os dois estão bem próximos, tal. Eles que descobrem as armações da Chayenne, inclusive. E aí no final, tipo, eles aparecem no casamento da Rosário, tipo, uma menina que eles adotaram, que é uma menina que já tinha aparecido, inclusive, na novela. E aí a gente fica tipo, tá, mas quando é que eles formaram um casal? Porque na minha cabeça, quando eu lembrava da novela, eu achava que tinha um desenvolvimento, que eles ficavam, tipo, tinha uma construção de casal, mas não, eles só meio que aparecem juntos ali, num sentido meio que de eu deixar ambíguo, de tipo, eles são só amigos ou se eles são um casal, sabe? Não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas eles nunca têm uma cena explicitamente dizendo que são um casal, até o último capítulo em que é basicamente o Vanderlei chamando a irmã da Rosário de filha. Então, tipo, se ele é o pai da irmã da Rosário, quer dizer que, tipo, ele adotou a menina junto com o Sidney, porque se ela é irmã da Rosário, ela é filha do Sidney, enfim. É bem... Tipo, é bem... Não vou dizer que é implícito, porque, tipo, dá pra ver que eles são um casal, mas não é nunca explícito. E isso me irrita um pouco, mas eu entendo que, né, 2012, talvez, se até hoje eles censuram casais LGBT em novelas, como Vai na Fé foi um grande exemplo, ano passado, de todos os casais tiveram algum tipo de censura. Imagina em 2012, né, então... Mas, né, eu vou falar sobre isso porque, né, é algo que aconteceu. Mais algumas coisas, nessa questão de casal que fica junto só no final, tem a Dinha, que é um personagem que eu fico com muita pena do que é a personagem, porque ela tava ali o tempo inteiro só pra ser um obstáculo pra Rosário e pro Inácio. Ela, literalmente, a função dela é ser uma rival da Rosário e ser apaixonada pelo Inácio, e ela não tem outra função até o final da novela. Mesmo depois que ela e o Inácio já tentaram namorar e já terminaram, porque viram que não dava certo, ela não ganha outra função na trama, ela tá ali só de, tipo, ser apaixonada pelo Inácio ainda, e, tipo, quando tem uma farsa de que ele tá em coma, ela vai lá e tal, e fica com ele. Mas ela nunca tem uma trama só dela, e daí no final, no último capítulo, ela ajuda o Inácio a resgatar a Rosário de um sequestro, e daí o policial ali dá em cima dela, e aí eles aparecem juntos no casamento, e daí é isso, sabe? Eu fico com pena, porque, tipo, é um personagem que só tá ali pra ser obstáculo, e eu tenho, tipo, meio raiva desse tipo de personagem, porque poderia ser uma coisa tão bem... Poderia ter uma trama própria, em vez de ser só um obstáculo ambulante. E no começo até parecia que eles iam levar pra algum lugar, porque quando o Inácio tava namorando a Rosário no começo da novela, e a Dinha era só, tipo, apaixonada por ele, sem ter se envolvido com ele ainda, a Penha falava muito pra ela: Dinha, você tem que se valorizar, ele não gosta de você. E era uma trama bem interessante, porque a Dinha ficava tipo, não, mas a Rosário não entende ele, eu entendo ele. E daí o pessoal ficava, Dinha, mas ele gosta dela, você tem que esquecer.
E, tipo, poderia ser uma jornada de, amor próprio, superação do amor não correspondido. Mas meio que ela fica como obstáculo até o final, e daí fica tipo... tá. Outro personagem que só serviu de obstáculo é a Stella, que é um personagem que é o obstáculo do Elano com a Cida. Ela é uma namorada do Elano, que aparece mais pro final da novela também. E ela não tem personalidade nenhuma a não ser advogada e namorar o Elano. E aí no final o Elano trai ela com a Cida, porque a Cida finalmente, tipo, fala: eu acho que eu queria ficar com você, pena que eu não posso, porque você tá namorando. Daí o Elano, tipo, imagina, vamos. Daí eles se beijam, ficam, dormem juntos. Aí no dia seguinte o Elano fala, tipo, eu tenho que ir lá falar com a Stella, né, tal. Daí ele chega pra falar com a Stella, e a Stella chega e fala: então, seguinte, tô grávida do meu ex. Descobri que antes da gente namorar, né, eu tinha ficado com o meu ex, e daí agora eu descobri que eu tô grávida dele, e ele me pediu uma chance, e eu vou dar uma chance pra ele, ok? E daí o Elano, tipo, ok. E aí é resolvido esse conflito da maneira mais besta possível, da maneira mais, tipo, pura sorte possível. E é estranho porque a Stella nunca tinha dado nenhuma indicação de que ainda poderia ser apaixonada pelo ex, de que poderia tentar dar uma nova chance pra ele. Ela tava sempre apaixonada pelo Elano. Daí do nada chega isso só pra, tipo, não ter que... Só pra narrativa não ter que abordar o fato de que o Elano traiu a Stella. Tipo, só pra, tipo, tudo acabar bem. E é bem fraco narrativamente, mas tá. Uma última coisa é nessa questão de tudo se desenvolver rápido, de tudo ter soluções muito fáceis. O grande clímax final da novela é a Rosário e a Chayenne sendo sequestradas pela Dália, que é uma antiga namorada do Inácio que tem... não sei qual que é o termo psiquiatricamente correto para falar isso, mas ela tem alguma doença mental? Eu não sei se é doença mental ou um transtorno mental, não sei. E ela é obcecada pelo Inácio, e daí ela sequestra a Rosário pra atrair o Inácio, daí a Chayenne tava ali junto, e ela sequestra a Chayenne junto. E daí, tipo, isso acontece, sei lá, nos 10 últimos minutos do penúltimo capítulo, e o capítulo termina já com o Inácio e o Fabian chegando pra salvar a Rosário e a Chayenne, e daí eles resgatam elas, tipo, nos primeiros 5 minutos do último capítulo, da maneira mais fácil possível. E aí a Dália, ela foge, tipo, junto com o capanga mais fiel dela, e tipo, eles falam, a gente não conseguiu pegar eles, mas a gente vai conseguir. Daí isso, acaba a novela sem alguma pista de se eles, tipo, vão voltar, tipo, se eles foram presos ou não. E eu acho bem bizarro isso, porque é uma ponta solta bem pequena, eu nunca vi gente comentando sobre isso, e eu tenho pra mim de que era uma ponta solta que eles pretendiam desenvolver no tal filme das empreguetes que eles estão pra fazer desde 2012, desde que a novela lançou. Eles já falam de, vamos fazer um filme com esses personagens. E até hoje, tipo, nos últimos anos as atrizes falavam muito sobre isso. A Thaís Araújo, que faz a Penha, ela sempre fala muito sobre isso. Fala, tipo, a gente quer esse filme, a gente quer esse filme. E teve até um post dizendo que eles estavam, assim, começando a trabalhar nisso, mas não teve mais notícias desde então. E com essa reprise, tipo, eu acho que seria um momento propício pra falar sobre esse filme, e parece que não foi muito pra frente, não sei. Eu espero muito que tenha, porque não sei se vai chegar a desenvolver essa ponta solta específica, mas mesmo que não desenvolva, eu acho que seria muito legal um filme dessas personagens. Eu gosto muito dessa novela, eu falei bem mal aqui, assim, de algumas coisas, mas eu gosto muito, eu acho que é uma novela muito, muito boa. E é isso, eu já tô aqui falando por bastante tempo, então eu vou acabar por aqui. Foi um vídeo mais de, tipo, pensamento solto sobre a novela, mas é uma novela que eu gosto bastante, é a novela que me introduziu no mundo das novelas, então eu sou muito fã dela, sou muito fã da maneira como ela é ao mesmo tempo completamente boba e como ela trata assuntos muito sérios de maneira bem interessante. E por mais que o final seja meio apressado, tal, tenha algumas histórias que não se desenvolvam de um jeito muito legal, assim, se desenvolvam com mais pressa do que seria o mais narrativamente interessante. Eu ainda assim gosto muito dessa novela e eu gostei muito de rever ela esse ano, né? E eu espero que daqui a alguns anos eu vá rever de novo, não sei se vai estar passando, se vai estar reprisando de novo, mas enfim. É isso, obrigado por assistirem e até a próxima, beijos!